Boa noite, meu nome é Eduardo Borges. Hoje eu vou apresentar sobre um modelo de estação principal, no caso situado em Marte. Aqui, entre os tópicos que eu vou falar sobre o design interno que foi proposto, sobre as tecnologias para a instalação, sobre os recursos que é possível gerir, sobre a parte organizacional, sobre os cargos, perfis, responsabilidades, a parte de treinamento, alguns vídeos falando mais sobre o tema, os recursos necessários para sobreviver por 2 semanas, a parte de protocolos de tecnologias que podem ser usados na Terra e as referências que foram utilizadas. Essa é a visão geral da estação espacial, que um modelo que seria em Marte, né? Então, tem vários módulos, né? Entre eles o centro de lançamento, estação, centro de saúde, estufa, saneamento, centro de engenharia e o de energia. Nessa apresentação, vai ser falado específico da estação principal. O design interno proposto para a estação principal, ele segue um modelo hexagonal com um diâmetro máximo de 8 metros, pé direito de 3 metros por andar, com um total de 3 andares. Entre as áreas do modelo é composto pelo hall de entrada, pela sala de estudos, centro de controle, quartos, banheiro, sala de convívio, academia, cozinha e refeitório. Então, primeiramente, eu vou passar uma visão geral de como que ficou os módulos, né, empilhados. Ele segue esse modelo de colmeia, porque, do ponto de vista de design, é mais fácil acoplar novos módulos caso seja necessário. Então, do lado esquerdo eu tenho uma visão geral e do lado direito eu tenho uma visão como se fosse de raio-x, que mostra um pouco da parte interna de cada módulo. No centro desses módulos eu tenho como se fosse uma haste para os astronautas poderem se locomover entre os andares. Segue um pouco da ideia proposta, né, no filme Passageiro Acidental, que no caso tem na Netflix, que em uma determinada parte do filme eles precisam se deslocar para outro módulo e eles utilizam essas hastes para fazer a movimentação e tudo para poder se locomover. Então, o primeiro cômodo aqui, no caso, seria o hall de entrada. Então, nesse hall de entrada é onde que vai interligar com as outras estações. Então, assim, é uma área que tem bastante, né, que teria bastante circulação. É uma área também que pode ser colocado a impressora 3D, por ficar também próximo dos outros módulos, outros astronautas de outras estações poderem utilizarem. Também é uma área de convívio comum, onde, né, as pessoas podem se interagir, comunicar. Então, uma área aberta com foco na comunicação e reunir com os demais astronautas. O segundo, que fica em cima do hall de entrada, seria a sala de estudos. A sala de estudos ela é composta tanto de livros físicos quanto os virtuais. Tem também um computador ali para pesquisa. Essa parte concentra também documentação do que está sendo feito, de pesquisa, resultado, não somente a parte de para obter conhecimento, mas também para armazenar aquele conhecimento que foi produzido nessa e nas demais estações. Seguindo, o módulo tem o centro de controle. Esse centro de controle é onde recebe as informações dos outros módulos, né? Informações como o tempo, como que anda a saúde dos astronautas, se vai ter alguma tempestade de areia ou não. Então, toda a parte de controle, de inteligência geral que é, acumula nesse módulo. Então, aqui é composto
por 12 cadeiras, né, com computadores, tudo para fazer essa gerência. Na parte aqui inferior tem uma visão mais interna, né, do cômodo, como que seriam os computadores e tudo mais. O próximo seria o quarto. O quarto, da forma que foi feito o design, ele consegue no máximo 16 camas. Então, esse é um módulo que pode ser aplicado também a alguns estudos sobre como anda o sono dos astronautas. Isso faz parte também do bem-estar de toda a tripulação. No caso, por exemplo, já está sendo desenvolvido alguns estudos através de visão computacional e inteligência artificial para monitorar a qualidade de sono. Então, é algo que também pode ser aplicado nesse local. A parte de banheiros, ficando também próximo aos quartos. E a parte da sala de convívio. A sala de convívio é o lugar que vai ter interação entre as pessoas, vai ser desenvolvido atividades de entretenimento, como é uma área, a estação como um todo é uma área isolada, é importante ter esse centro, essa sala de convívio com jogos, música, as pessoas se divertirem mesmo e sanar um pouco essa questão dela ficar afastada, isolada, manter a ideia de convívio, né, com aquela sociedade. A estação ao todo são proposta para 28 astronautas, então, por exemplo, voltando um pouco aqui na parte do quarto, são 16, então teriam que ter dois módulos desse com camas, dando um total de 28 astronautas e ficando algumas camas extras. Então, essa parte de convívio agrega todo essa quantidade, né? Tem duas salas de convívio aqui no modelo proposto. E também tem a parte de armazenamento de itens, tem um armário logo ao fundo para poder guardar alguns itens que seja pessoal, algumas partes desse entretenimento que é proposto nessa sala também. O próximo é a academia. A academia é importante para a saúde, né, dos astronautas, porque alguns fatores como algum, redução de alguns problemas ósseos, ou outros problemas respiratórios pode ocorrer, então a atividade física tem que ser constante, inclusive como um protocolo para ser seguido em toda estação. Então, para essa sala de academia, tem o total, né, dos equipamentos, tudo, para eles poderem praticar atividade. Tem que ser adaptado para a gravidade de Marte, que não é a mesma da Terra, né, por volta de 3,7, então os equipamentos têm que fazer um pouco mais de força no corpo do astronauta para assimilar a atividade física que ele realizaria aqui na Terra. O próximo é a região da cozinha, o módulo da cozinha. Nesse módulo, quem vai atuar, no caso, é o chefe, né, um chefe de cozinha. Tem algumas plantas aqui, né, plantas para alimentação, para o consumo imediato ali durante o preparo dos alimentos, né, alimentos mais frescos e produzidos nesse ambiente controlado aqui dentro da própria cozinha. A parte do refeitório, que também contém as plantas, né, no caso, os alimentos, né, mais frescos também. É uma área de convívio também entre os astronautas, para evitar toda aquela questão de isolamento. E quais que são as tecnologias aplicadas nesses módulos? Primeiro, o hall de entrada pode ser aplicada a impressora 3D. A impressora 3D reaproveita de outros produtos que já foram construídos. Então, se eu tenho, por exemplo, um copo, ele quebra, eu posso
refazer o filamento dele e transformar em outro produto, no mesmo produto ou num outro produto. E também o óculos de realidade virtual para trazer aquelas lembranças, né, dos astronautas como que é a Terra, de alguns lugares, ter aquela imersão dele, mesmo ele estando em outro planeta, trazendo próximo dele o seu planeta natal, no caso. O centro de controle, ele é composto por equipamentos de telecomunicações, no caso, antenas baseadas em frequência UHF, a baixa frequência para comunicação entre as estações, então comunicação próxima, e os de alta potência para comunicar com a base, no caso, da Terra. Alguns sensores que são utilizados, primeiramente, sensor de umidade, sensor de temperatura, de pressão, de radiação, de oxigênio e CO2, para manter todo o ambiente controlado em condições aptas de viver, no caso. O quarto pode ser composto por máscara de dormir, como o astronauta vai ter aquela mudança de rotina, não vai ter a noite em si, então é importante ter esses sistemas que ajudem a ter essa rotina, essas horas de sono. Também tem o sistema de monitoramento de sono, igual eu já tinha comentado, que está sendo feito muitos estudos em visão computacional e inteligência artificial para monitorar a qualidade do sono do indivíduo, o que pode estar causando, como ele pode adaptar para ter uma melhor, né, qualidade de sono. A academia utiliza equipamentos adaptados e um protótipo que está sendo desenvolvido pela NASA é o MED-2, que é um equipamento para academia, compacto e atende às necessidades no espaço. Então, ele já aplica uma certa pressão ali nas atividades, sendo de forma compacta. Na cozinha, fogão, geladeira, composto, precisa ser adaptado, porque até um problema que um artigo estava falando é relacionado, assim, você vai produzir um alimento ali, você tem respingo de líquido, só que ele não vai, vamos dizer assim, respingar na mesma proporção do que seria na terra, seria mais. Então, tem toda a questão de limpeza, de higiene, então os equipamentos também precisam ser adaptados para ser usados nessa estação em Marte. E o cultivo de plantas, para ter uma alimentação saudável, imediata ali, que pode ser coletado na hora o alimento e preparado. Alguns recursos que é possível gerar ou ser transportado à Terra é o filamento para impressora 3D. No caso, dois tipos de filamentos podem ser utilizados, que é o PLA e o PETG. O PLA, ele seria o plástico mais limpo que poderia ser gerado. A queima dele, tanto que a fumaça é branca, então é questão de não ter poluente. Porém, ele tem uma resistência mecânica menor, então seria para equipamentos que não precisam de tanta resistência. E o PETG, ele já consegue ter uma resistência melhor, também é de fontes mais limpas, né, no caso, e pode ser utilizado. Então, assim, se o equipamento quebrou, transformar em filamento novamente e produzir um novo equipamento, um novo copo, uma nova ferramenta, um novo suporte, e assim reaproveitar os recursos que tem ali disponível. A parte de cultivo de alimentos também pode ser transportada da terra, né? O próprio cultivo. Alguns alimentos também podem ser mesclados juntos, mesclados o que são cultivados na terra com o que são produzidos em Marte. E a fabricação também de objetos de cerâmica pode ser produzida em Marte, já que o terreno segue algo mais argiloso. Então, com o devido tratamento, pode ser utilizado também a matéria de Marte para produzir objetos de cerâmica. A parte de gestão, foi feito esse organograma, e sendo que
Tem um comandante, o coordenador executivo, coordenador de tecnologias, coordenador de pesquisas, chefe de cozinha e o assistente geral. O que é que seria exigido do comandante, no caso? Ele tem que ter uma capacidade de liderança e comunicação, ele tem que ser objetivo e tem que ter civilidade. Então, né, todo responsabilidade principal e tudo parte desse comandante, então ele tem que ter todos esses perfis. Como responsabilidade, ele tem responsabilidade de propor ou alterar protocolos, então ele tem que ter esse acompanhamento dos quais protocolos está dando certo, está dando errado. Coordenar também atividades interpessoais para a equipe, né, para manter a equipe unida, né, em bom funcionamento, né. A parte do mindset também da equipe tem que estar toda alinhada, né, para ter o melhor desenvolvimento possível. E rotina de comunicação com agências espaciais. Então, o comandante ele fica responsável principalmente por passar como está sendo todo o andamento para as estações espaciais aqui da Terra. O coordenador executivo tem que ser uma pessoa com conhecimento em psicologia, com capacidade de análise, proatividade e competência para realizar feedback. Então, é aquela pessoa que, assim, ele mantém a equipe, se tem um estresse ali na equipe, ele consegue contornar isso, entender o que pode ser feito para melhorar. Tem responsabilidade de gerir e acompanhar tarefas rotineiras, de realizar capacitações, treinamentos, né, para o melhor desempenho das tarefas, né? Também tem a parte de acompanhamento psicológico da equipe, atribuir responsáveis para a execução de tarefa, então eu posso ter mais de uma pessoa para executar uma tarefa, então esse coordenador ele fica responsável por dizer quem que vai realizar, quem estaria mais apto, quem que seria melhor naquele momento para realizar a tarefa. E também realizar dinâmicas para conter efeitos do isolamento, né? Porque dos principais efeitos, né, que o isolamento pode causar é a ineficiência de tarefas. Então, quanto mais dinâmicas, contendo esses efeitos de isolamento, melhora o desempenho de toda a equipe e o convívio também entre os astronautas ali. O coordenador de tecnologias, ele tem que ter uma certa inteligência emocional, porque, né, pode ocorrer problemas com sensores, atuadores, problemas rotineiros, né? Então ele tem que ter essa inteligência emocional para saber lidar e coordenar a equipe dele para a resolução do problema. Também contar com a colaboração, né? Aquele espírito de colaboração junto com os demais setores. E tem que ter conhecimento e análise de dados técnicos. Então, assim, tem muitos sensores ali que têm dados específicos, dados técnicos, armazenamento de dados, por exemplo, de saúde dos astronautas ali. Então, às vezes, não tem um relatório exatamente ali do jeito que precisa, ele tem que ter esse conhecimento técnico para repassar para os demais setores. Tem a responsabilidade de acompanhar rotinas de manutenção de sistemas, incluindo, por exemplo, atualizações, né, que possam ocorrer, melhorias, implementação de sistemas e processos. Então, um novo sistema, por exemplo, ele tem a responsabilidade de acompanhar a implantação junto aos demais setores, junto à equipe dele, e relatório de vida útil de equipamentos, né? Então, quando precisar de alguma manutenção, ser substituído, esse coordenador ele fica, né, responsável por ter e repassar essas informações. O coordenador de pesquisas tem que ser uma pessoa né, motivada, com excelência ali no que faz, com abordagem acadêmica, que ao longo, né, de toda a estadia é feito, né, várias missões, até inclusive para trazer tecnologias para a Terra, né, para ser utilizadas lá em Marte, mas também para trazer tecnologias para a Terra. Então, tendo um coordenador de pesquisa, ele consegue, né, alinhar
equipe, né, alinhar o que está sendo os resultados, né, porque as responsabilidades dele é catalogar a obtenção de resultados, né, revisar os processos metodológicos, então ele vai garantir que toda pesquisa ali que está sendo feita, ele, né, tem é, um rigor acadêmico ali para não, né, ter nenhuma divergência de resultados e tudo mais. E também coordenar equipes e projetos, né, projetos que estejam em andamentos e novos projetos também. O chefe de cozinha, o perfil dele tem que ser uma pessoa na área né, na área nutricionista, tem que ter uma liderança carismática até para poder coordenar a equipe dele, criatividade e resiliência. Ele tem que ser na parte nutricionista, porque ele vai ter todas as informações dos astronautas e qual nutriente que está faltando no organismo, então, com qual alimento ali pode ser combinado para suprir aquela necessidade. A parte de criatividade ali também para, né, produzir alimentos ali para o resto dos astronautas ali de forma que, né, seja mais semelhante ao da Terra, né, que tem o mesmo gosto e tal, para ter até a parte sensorial da equipe também, que deixa eles, né, mais animados, mais motivados. E resiliência também para poder é, entender, né, o que está sendo, o que precisa, quais são os desafios ali na parte alimentar, como que tem que estar alinhado também com a produção. Então, não adianta, por exemplo, eu precisar de tal nutriente e a produção de tal alimento não está muito boa. Então, tem que ter esse equilíbrio para que tenha um melhor controle, né, e melhoria da saúde e vida dos astronautas, o que pode ser produzido, qual nutriente que seria melhor ser consumido. Tem a responsabilidade de coordenar a cozinha, análise médica dos tripulantes, elaboração do cardápio e supervisão das boas práticas de higiene, né, no local, né, que é de distribuição. O assistente geral, ele cuida da organização, ele tem que ter o perfil de organização e disciplina, raciocínio lógico e foco em resultado. O assistente geral, ele vai entender, né, todos os fluxos, todas as execuções de processos de todos os demais departamentos. Então, ele vai revisar como está sendo feito todos os fluxos, né, sugerir melhorias ali, mudanças, vai monitorar as tarefas e ele também vai assumir a execução de tarefas caso um outro membro é, não possa estar executando, tanto para, às vezes, alguma inviabilidade técnica, às vezes algum problema relacionado com a saúde. Então, o assistente geral, ele entra no lugar, né, daquele que tiver impossibilitado, uma vez que ele é aquele que entende, né, diversos fluxos ali, diversos processos que tem entre os setores. A parte de programa de treinamento de astronautas inclui a parte de situações de isolamento e estresse. Então, como lidar com essa parte, né? Como, né, vencer essa barreira do isolamento e do estresse também ali de estar no mesmo local todos os dias, né, não podendo estar voltando para casa também, né, junto à família. Então, todas as questões abordam nessa parte de situações de isolamento. Também a funcionalidade dos sistemas, né, porque os astronautas ali eles vão estar, né, utilizando o sistema, utilizando vezes, sistemas de segurança, sensores, tudo mais. Então, eles têm que ter um treinamento, né, na parte do funcionamento dos sistemas e também de tarefas específicas, né? Então, cada astronauta ali vai ficar, né, mais dentro de sua própria área, mas eles têm que ter treinamento também naquela área mais específica deles, né? Como treinamento diário, revisão, né, do que está sendo feito. Também treinamento para as novas tecnologias, né? Treinamento na parte de relações interpessoais, então, né, como lidar melhor com os demais astronautas, vão estar convivendo juntos ali, né, por um bom tempo, né, então tem que ter essa parte também. E ambiente de teste simulado, então, se tem
imprevistos e tudo mais, eu posso estar, né, colocando os astronautas nesse ambiente de teste, nesse ambiente simulado, para já preparar eles, né, caso venha ter algum desses imprevistos. Esses são alguns vídeos úteis, ligados ao tema da infraestrutura. O primeiro mostra o rover, né, como que seria a partir do rover até a exploração e a criação de áreas, né, em Marte. O segundo é os impactos mentais, né, vindos do isolamento. O terceiro é sobre o estresse no espaço, né, uma entrevista sobre o estresse no espaço, o que né, as consequências e tudo mais. E o quarto é um estudo é mais um estudo assim, voltado para como que, no caso assim, ser um líder na Terra, né, a partir dos resultados que já tiveram de algumas missões na estação espacial, no caso a que fica em órbita da Terra. Esse estudo ele foi feito, ele pegou dados a partir da década de 60 e ele mostra todos os pontos, né, que um líder tem que ter para poder desempenhar um papel no espaço e também, né, para trazer essas qualidades, né, esses soft skill, também para os ambientes, né, da Terra, meio de empresa, também pode ser aplicado. Aqui são sobre os recursos necessários para 2 semanas de isolamento. Então, seguindo as informações do site da NASA, né, alguns documentos de estudos, o oxigênio é necessário 12 gramas por hora por astronauta. Então, nesse modelo proposto para 2 semanas, seriam 14 quilos de oxigênio por astronauta. A comida é uma quantidade de 0,83 quilogramas por dia. Então, ao total de 14 dias, 2 semanas, seria 11,62 quilogramas por astronauta. E a água, 12 litros por dia, por astronauta, um total de 168 litros. Essa água é incluso também a parte que ele vai consumir, né, que ele vai beber, a parte usada para cozinhar, lavar, a parte usada em banheiros também, totalizando 12 litros por dia, 168 litros por 14 dias para um astronauta. Entre as orientações a serem fornecidas a outras instalações, pode ser relacionado aos métodos de trabalho em equipe, como a estação principal, né, tem um foco também na parte de soft skills, trabalho em equipe e tudo mais. As metodologias aplicadas na estação podem ser também repassadas aos outros módulos também, às outras estações. A parte de atividades coordenadas também. Então, assim, se, por exemplo, eu preciso de uma informação de como está a saúde dos astronautas. Às vezes eu não tenho informação ali, eu preciso, né, recorrer a outro departamento, trabalhar em conjunto com eles. Como que está sendo feito, por exemplo, a energia, né, como que está sendo a produção. Então eu preciso estar alinhando também com com os outros estações para eu ter o conhecimento de quanto eu posso consumir, por exemplo. A parte de saúde e bem-estar também são orientações para as outras instalações. Né, como que eu posso desenvolver também a parte, né, bem-estar, saúde mental e tudo, né, das outras estações também. É um conhecimento que pode ser compartilhado. As utilizações de reaproveitamento de bens através da impressora 3D, então, a partir da impressora 3D eu posso, né, eu posso gerar um novo filamento, produzir novos equipamentos, esse conhecimento também é algo a ser fornecido para as outras instalações, e atividades para o desenvolvimento de inovação. Então, assim, quais que são as metodologias para ter inovação ali naquela estação, naquela instalação, uma informação compartilhada no caso. Os protocolos, os protocolos específicos da instalação, da estação principal,
seriam os protocolos de gerenciamento de energia, né, como é um módulo que tem por volta de 28 astronautas, então eu preciso ter esse controle, né, de quanto está sendo consumido, né, se essa capacidade está atendendo, se não está sobrecarregando as demais instalações. Produção de consumo, protocolos de consumo de água também, né, quanto de recurso está sendo consumido ali, protocolos de limpeza e higiene, então eu vou ter, né, algumas rotinas, né, de como vai ser feita a higiene dos locais, com que frequência, protocolos também para produção de alimentos em pequena escala, né, como é o caso da cozinha e do refeitório, né, que ali tem pequenas quantidades de alimentos, então como pode ser produzido, melhor forma, como melhorar a produção, protocolo para contenção de estresse, né, como é uma área de isolamento, né, com longe da família, e tudo mais, gera um certo estresse e como que pode ser utilizado para conter esse problema, né, caso vier a afetar uma ou mais pessoas, né. Protocolos para relação de convívio, né. Então, quais são as práticas para melhorar o convívio entre as pessoas, relações interpessoais, no próximo protocolo, os protocolos aqui de segurança. Então, protocolos de manutenção dos sistemas, então, com qual rotina vai ser feito essa manutenção, se vai ficar parado ou não, se vai ser atualizado, se vai ser feito algum treinamento antes, todos inclusos nesse protocolo de manutenção do sistema. Rotinas também de backups de dados armazenados, então, assim, como os dados são armazenados inicialmente em mídias físicas, né, HDs, fitas, tudo mais, eu preciso ter algumas rotinas de backup para garantir que eu não vou perder uma pesquisa, que eu não vou perder uma informação importante ali. Também protocolos de prevenção de acidente, então instruir constantemente os astronautas ali a melhor forma né, de trabalho, de locomoção, para evitar, né, que tenha algum acidente, algum imprevisto ali. Também protocolos de monitoramento de patologias, para evitar que alguma doença, né, se espalhe, algum vírus, algo assim se espalhe, que possa estar impossibilitando o trabalho da equipe, né, tá deixando exposto, até comprometer, né, toda a vida ali do ambiente. Então, tem que ter certos protocolos para amenizar esse fato. Também protocolos de manutenção de equipamentos físicos, sensores, tanto interno quanto externo, qual que é a forma que vai ser feito, com qual rotina. E também um protocolo de gestão de emergência. É alinhado também junto com o que foi falado, né, anteriormente, na parte de simular, preparar a equipe para questões de emergência imprevisto que houver. Aqui são a parte de protocolos de atividades ocupacionais, entretenimento, então, até para manter, né, o bem-estar mental de toda a tripulação, de todos os astronautas. Então, é proposto atividades de dança e música, né, que é, às vezes, um karaokê, uma dança, algo assim. Algo também na parte de meditação e yoga, então, para, né, para ele ter esse equilíbrio emocional. Jogos de mesa, né, para interagir entre si, ali, os astronautas. Festas de datas comemorativas, né? Um exemplo aqui no caso do Brasil, né? Tem um carnaval, questão de Natal, por exemplo, assim, manter essa comemoração de datas comemorativas, né, para eles, né, se sentirem melhor ali, né, ter um bem-estar mental mesmo. A prática do artesanato também, como atividade de entretenimento, né? A parte de sessões de filme, então ali reunir, às vezes, uma parte da equipe, fala assim, a gente vai assistir algum filme, a gente, né, vai fazer essas atividades que são comuns aqui, né, na Terra e manter também em Marte para eles, né, terem
boa saúde mental e esse equilíbrio. A hortoterapia, né, que é a parte também que tem de plantio de pequenos cultivos ali, de horta e tudo mais, que tem muitos estudos que informam, né, que essa hortoterapia auxilia na saúde mental. E aliado também que já tem uma área junto à cozinha, junto à parte de refeições ali, já tem a parte das plantas. Então, uma parte pode ser dedicada para a hortoterapia, né, dos astronautas, e parte de livros, filmes e músicas, né, que podem ser trazidos da Terra, né, e armazenados em discos, né, que é uma coleção grande, tudo para eles terem esse entretenimento. A parte de protocolo para impressão 3D, então, impressão 3D pode ser fabricado ferramentas, também pode ser fabricado recipientes de medida. Então, por exemplo, eu preciso alterar a medida de tal substância que vai ser colocada ali, ou até de receitos, por exemplo, no caso da cozinha. Eu não tenho recipiente que mede, então posso utilizar a impressora 3D, né, para eu ter esse recipiente e tudo mais. A parte também de organização, que a impressora 3D proporciona, né, organização de cabos. Ali, por exemplo, tem, né, um vaso de planta. Então, quais são os protocolos, né, a ser desenvolvidos? Protocolo de fabricação de ferramentas e utensílios, né? Então, qual que é a forma que tem que ser desenvolvido, quando pode ser desenvolvido, né? Se tem material, se não tem material. A parte também de fabricação e reaproveitamento de filamentos. Então, se um objeto quebrou, eu vou utilizar, inclusive essa máquina que está na imagem, ela tem todo um processo de aquecimento do filamento que não vai ser utilizado para gerar um novo filamento para poder ser impresso. E também um protocolo para modelos 3D, porque assim, eu preciso, né, desenvolver junto à equipe, né, uma noção de modelagem 3D para elas mesmas poder fabricar o modelo, né, daquele tamanho, daquela dimensão, exatamente como precisa ser realizado. Os spin-offs são as tecnologias da infraestrutura que poderiam, né, operar na Terra, que é a parte de reaproveitamento de resíduos plásticos, né, como um exemplo que a gente citou, a parte dos filamentos, é algo também que, né, pode ser vagamente, né, pode ser propagado na Terra, né. Também tecnologias para gestão de consumo energético. Então, né, quais que são as estratégias? Se eu vou gerar energia de tal forma, como que eu posso reduzir o consumo, no caso? Tecnologias para controle de distúrbio de sono, como é o caso, né, da visão computacional, inteligência artificial, de monitoramento, por exemplo, para o relógio, né, smartwatch, que pode estar monitorando o sono e fazer vários estudos ali. E com esses estudos eu posso gerar resultados para aplicar em distúrbio de sono, inclusive aqui na Terra. E também tecnologias para produção de cultivos em espaços reduzidos, né? Que na Terra mesmo, cada vez mais pessoas estão mudando para apartamentos, espaço reduzido. Então, se eu tenho um método cada vez melhor para produção nesses espaços pequenos, eu posso, né, trazer e melhorar a qualidade de vida na Terra. A parte também comportamental dos astronautas, né? Quais ensinamentos podem ser trazidos para a Terra na parte de técnicas para gerir, né, situação de afastamento, isolamento. Então, se eu tenho uma técnica ali de melhor convivência, tudo mais, como que eu posso replicar isso na Terra, né? Então, todos esses estudos, né, têm aplicabilidade aqui na Terra também. A parte de modelos de gestão de equipe, com foco no psicológico, pode ser usado, né, pode ser usado por empresas, por institutos, né, de como gerir toda a equipe de trabalho, fazer todo mundo trabalhar conjunto, bem, mantendo o psicológico e o foco ali no que está sendo desenvolvido. E a parte também de melhoria da gestão do sono. Entre os impactos na ODS,
Tem um impacto na ODS 2, que é a Fome Zero e Agricultura Sustentável. Então, se eu tenho essa produção de alimentos em, né, mesmo que em pequena escala, eu consigo, né, reduzir a questão da fome, né, pelo menos parcialmente, e também gerar uma agricultura mais sustentável. A parte de saúde e bem-estar, então, eu tenho os impactos também na saúde mental e física, né, do pessoal em Marte, tanto na parte de atividade física, né, no módulo de academia, quanto na parte mental. Eu tenho a parte de educação de qualidade, né, o DS4. Então, se eu estou desenvolvendo estudos ali na área em diversas áreas, né, multidisciplinar, eu posso também estar melhorando a educação, né, de qualidade. A parte de igualdade de gênero, né, como foi citado anteriormente, por exemplo, eu vou precisar utilizar 2 quartos, né, 2 módulos de quarto ali para ter o total de 28 astronautas, então eu posso ter, né, 14 homens, 14 mulheres, né, auxiliando na parte de igualdade de gênero. Também a parte de indústria, inovação e infraestrutura. Então, né, um exemplo, impressora 3D não é somente, né, a parte sustentável, eu tenho a parte de indústria, de desenho industrial, modelo 3D também que pode ser aplicado. Cidades e comunidades sustentáveis, né? Se eu tenho 28 astronautas ali, eu tenho uma micro, né, sociedade ali, mas essa micro sociedade, né, eu tenho, né, uma hierarquia, né, quem vai atribuir tarefas e tudo mais que pode ser aplicado cada vez mais em cidades e comunidades sustentáveis também. O consumo e produção responsável, na parte de, né, eu ver, né, se eu realmente preciso, né, porque se eu estou no espaço, eu estou em Marte, eu não vou desperdiçar um equipamento, né, eu não vou desperdiçar algo que não pode ser replicado, né, porque, né, cada peça ali conta. Então, tem a parte de consumo e produção responsável, impressora 3D também nesse caso, o equipamento quebrou, eu transformo de novo em filamento, produzo outro equipamento ou algum semelhante. E a parcerias e meios de implementação. Então, eu tenho, né, várias equipes, né, vários setores trabalhando junto para cumprir todo o objetivo, né, de missões, pesquisas e tudo mais. Essas foram as referências que foram utilizadas. Esse é, né, meus contatos, né, do LinkedIn, do Instagram e meu e-mail. Eu agradeço, obrigado.